Muito bem, vamos começar aqui uma nova aula, uma nova gravação aqui da nosso trabalho sobre história sintética. E atendendo a pedidos, né, o pessoal pediu aí para a gente falar sobre a questão da abreviação do tempo, né, mais especificamente a abreviação do tempo histórico. A gente chegou a comentar algo sobre isso, bem de leve, pelo menos citar, né, na aula que a gente fez sobre a secularização em 3 atos. Aquela aula a gente teve como base, né, parte aqui do livro do autor Reinhard Koselleck, que é o livro Extratos do Tempo, um livro muito bom, né, do qual a gente pode extrair várias lições aí, vários entendimentos sobre a questão aí da história, da própria filosofia da história, da transformação, né, do pensamento histórico, desde a sua, vamos dizer, inserção dentro das especulações filosóficas. E atendendo a esses pedidos, o pessoal quis saber o que, né, especificamente nós temos a dizer sobre o assunto. Então, eu preferi seguir, né, o caminho do próprio autor para falar sobre isso. E a gente vai ver que a abreviação do tempo, né, histórico, pelo menos na mente do homem moderno, ele é uma continuação desse processo de secularização. A gente falou que a secularização é um processo que começou como um dispositivo jurídico no interior da igreja, né? A transferência de status de um clérigo regular para o secular, certo? Então, aquele clérigo que estava dentro de uma ordem religiosa, ele passa a servir uma comunidade, uma paróquia, um bispo, etc., dentro do cenário secular. Então, a palavra secular aí foi utilizada como um critério de diferenciação de atitude ou de status mesmo, né, dentro do corpo da igreja. Logo depois, ela foi utilizada também pela própria igreja para poder designar aqueles movimentos, né, da reforma que estavam por capturar, vamos dizer assim, né, uma palavra bem branda, capturar os bens da igreja, transformá-los em bens, se não públicos, pelo menos bens privados, né, no sentido do rei, do príncipe, etc. Então, a própria igreja utilizava o termo secular para designar esta ação, né, protestante naquele período, mas logo depois o termo se expandiu para fora do cenário religioso, vamos dizer assim, entrou na categoria, né, quase como uma categoria filosófica e política, né? Então a gente já vê que no movimento da Revolução Francesa, todo o processo de luta contra a igreja, né, contra a monarquia, mas no fundo, na verdade, uma luta contra a igreja. Atingiu-se a igreja através da deposição ali da monarquia. Então houve o processo de tomada das posses da igreja, né? Então o processo de secularização nesse sentido. E depois a secularização se torna quase como um axioma dentro da categoria de pensamento moderno, né? Filosófico, para designar vamos dizer, uma espécie de postura que não leva mais em consideração as premissas teológicas para o exame da realidade, certo? E isso, obviamente, adentrou no campo da especulação histórica, certo? A questão da abreviação do tempo, né, mais especificamente do tempo no sentido histórico, né, e também da própria concepção de aceleração, né, deste tempo do movimento dentro do tempo histórico, das mudanças, etc., etc., é um produto dessa secularização, né, desta forma de se pensar que foi, né, sendo gerada a partir de um termo criado dentro da igreja, né? E logo de cara a gente já pode colocar como princípio de que essa noção de abreviação do tempo, né, pelo menos no sentido de tempo histórico moderno, é inimaginável, né, sem o conceito antitético, vamos dizer assim, de céu, eternidade em relação à Terra, certo? Então, a noção de que há uma eternidade, né, algo para além do tempo, um tempo maior ou um tempo absoluto no sentido de que ou perfeito no sentido de que a eternidade é esse tempo, certo? E
um outro estado de realidade, vamos dizer assim, diferente deste tempo, deste que a gente vive aqui na Terra, no tempo, que seria o paraíso ou o céu, sem essa dicotomia, vamos dizer, de conceitos, né? A própria concepção de secularização seria inviabilizada, certo? Porque secularização significa a negação da origem cristã, né? Da origem religiosa. Cristã porque aconteceu em ambiente cristão, né? E mais do que isso, é uma negação do seu dogma relativo aos dois reinos, né? Vamos dizer, um reino celeste e um reino terrestre, a cidade de Deus, a cidade dos homens, certo? Porém, céu e eternidade, reino celeste, reino terrestre, são pré-condições para se pensar, certo? De forma secular. Então, o secularismo moderno, vamos dizer assim, que causou, né, uma espécie bem peculiar de pensamento a respeito da abreviação do tempo, ela é de origem cristã. Por mais que a negue, ela é de origem cristã. Então é dali que veio e continua-se, né, a ser utilizado nesse sentido, né, dicotômico. Olha, existem as coisas aqui da religião, do pensamento teológico, existem aqui as coisas do homem, ou as coisas da natureza, ou as coisas do pensamento filosófico, vamos dizer assim, ou racional, certo? Então, a questão de saber se o tempo está se abreviando ou não, embora, né, seja uma questão já bastante antiga, ela se torna especial, né, na medida em que ela é ressignificada por uma espécie peculiar de pensamento ou de modo de pensamento, que é o pensamento moderno, como nós veremos aqui, certo? Então, para falar sobre essa abreviação nova, né, vamos falar um pouco da antiga, né, que a gente vai chamar aqui só provisoriamente de abreviação teológica, né? A questão da abreviação teológica do tempo, ela, né, obedece a critérios, né, principalmente judaico-cristãos, baseados que são nos próprios textos de caráter apocalíptico. Então você vê que em Daniel, né, que é considerado ali, vamos dizer, o primeiro livro apocalíptico, por mais que existam controvérsias a respeito disso, como se já existissem textos apócrifos que foram achados depois, que falam também da questão apocalíptica, o texto de Daniel continua sendo uma referência, né, porque ele é todo composto de noções bem claras e distintas sobre aquilo que depois a igreja viria a tomar como um tipo, né? Um discurso típico daquilo que Jesus veio tornar, vamos dizer, claro, né? A imagem se tornou realidade, né? A sombra se tornou luz, né? Com as palavras do Cristo, aquele tipo se tornou algo de fato na pessoa do Cristo em seu vamos dizer, a sua proclamação do reino de Deus. Então, a abreviação do tempo, no sentido teológico, ele indica o seguinte, que haverá um apocalipse, ou um fim do mundo, fim dos tempos, e na medida em que o tempo vai passando, a distância entre o ponto atual, né, o presente, e este evento, ou esta realidade que há de vir, é cada vez mais reduzido, ou seja, abreviado. Então, a abreviação do tempo indica, sobretudo, uma ação voluntária extra-histórica, né? Deus é o Senhor deste momento, né, deste apocalipse, conforme a sua vontade, o quando e o como isso irá acontecer, e
obviamente, por revelação, mas também por uma dedução racional, a gente sabe que a abreviação, né, ela vai existir na medida em que o tempo vai passar e você vai estar mais próximo, né? Porque não tem como o tempo ir passando, você se distanciando, né? Você não tá, o tempo não vai para trás, ele vai sempre para frente, e nós sabemos que essa expectativa apocalíptica ou escatológica, ela sempre se refere a um futuro, certo? A própria palavra abreviação, que tem origem em expressões gregas, né, que depois foram convertidas aí a forma de dizer latina, né, breviare, né, que tem uma origem em palavras gregas que tem um significado como que engolir, né, a palavra engolir para nós aqui, ser sugado, ser ingerido, ou seja, a cada momento que a gente anda no tempo, a gente está sendo cada vez mais engolido ou sugado ou ingerido por essa realidade que está por vir. Estamos mais próximos dela, certo? Então, você vê autores como Lactâncio, né, lá atrás, bem antigos, né, no livro do Reinhard Koselleck, ele dá até um trecho, seria importante a gente ler, ó, deixa eu procurar aqui. Aqui, ó, palavras de Lactâncio. Abre aspas. O sol enegrece e empalidece para sempre. A lua assume cor de sangue e já não compensa mais a perda de luz. Todos os astros caem do céu. Os tempos são privados de sua regularidade. Inverno e verão se confundem. Então, abreviam-se também o ano e o mês e o dia. E esta é a idade da senectude e da fadiga do mundo, prognosticadas por Trismegisto, grande lá, sabe lá, o Hermes Trismegisto, alquimista, sei lá. Então vem o tempo em que Deus retornará para transformar esse mundo, né? O século, fecha aspas. Então você vê que nessas palavras de Lactâncio, a gente vê o tema da abreviação bem explícito, né? Como fonte de expectativa escatológica, né? Extra-histórica, né? O mesmo que dizer que é algo que tem origem na eternidade, né? É uma coisa que virá de lá para cá, certo? E conforme nós vamos caminhando no tempo, os anos vão passando, a abreviação está cada vez, né, sendo maior, a ponto de, como ele mesmo diz, a própria regularidade do tempo, ou seja, dos ciclos naturais, né, coisas como inverno e verão, que vão acabar se confundindo, são fenômenos que a gente percebe hoje em dia com muita facilidade, né? Tudo parece que passa muito rápido, tudo parece estar se desgastando com mais facilidade. Ou seja, tudo isso são indicativos de que o tempo cada vez mais ele está se desgastando também. E lembrando que o tempo é uma realidade que existe extra-humanamente, né? Mas que tem a sua perfeição no homem. Então há algo no homem que participa do tempo e faz com que o tempo seja realidade plena com ele. Então, dizer que o tempo está se desgastando é o mesmo que dizer que, de alguma forma, a humanidade ou o homem também está se desgastando. Certo? Mas, nesse sentido teológico, a abreviação ela não tem uma conotação negativa, né, simplesmente. É como se, olha, uma grande catástrofe, o fim do mundo, né, o juízo de Deus, a condenação dos ímpios, blá, blá, como se fosse apenas isso. Mas há um caráter de esperança, de salvação. Deus virá para transformar este mundo, não para destruí-lo simplesmente. Haverá um processo de destruição, com toda certeza. Isso é conteúdo revelado. Mas o objetivo é sempre a salvação. Então há na abreviação um componente de esperança. E esse componente de esperança, ele se torna uma possibilidade de interpretação teológica ao longo dos anos aí da cristandade. Nem sempre
a questão da abreviação do tempo, o pensamento apocalíptico foi uma, um assunto com grande ênfase dentro do campo cristão. Inclusive, muitas heresias, né, muitas acusações de heresias partiram do princípio dessas especulações da abreviação do tempo. Então, quer dizer, o sujeito, às vezes, em certas épocas, ele entrava com esse assunto do fim do mundo, apocalipse, já, tá, ó, lá vem o cara, né, querendo complicar o negócio. Vamos falar aqui de outra coisa, vamos dar ênfase a outras coisas, certo? Mas essas visões apocalípticas, esse assunto apocalíptico, ele vai ao longo do tempo se tornando meio que autônomo, né, na comunidade cristã, e durante a Idade Média ele meio que eclode ali com vários tipos de formulações, né? Haja visto a Joaquim de Fiore e tantos outros, certo? E daí também nasce, né, vamos dizer assim, dentro dessa multiplicidade de visões apocalípticas que com o tempo, com os séculos vão começando a eclodir, né, e começam a conotar, vamos dizer assim, essa abreviação do tempo histórico de caráter teológico. A questão da duração do mundo passa a ser uma medida de comparação também, né, ou melhor, o tempo de vida humano passa a ser uma medida de comparação para a duração do mundo, certo? Um indivíduo humano, a cada dia que passa, ele está mais próximo do fim, né? O tempo do velho é muito menor do que, pelo menos em tese, do que uma pessoa nova. Às vezes uma criança de 10 anos pode falecer, o sujeito estava com 80, daqui a pouco ele está com 100, né? Quer dizer, ele teve mais tempo ainda de vida do que o outro sujeito ali que morreu prematuramente. Por quê? Porque isso são decisões divinas, né? O tempo da pessoa aqui, o chamado para outra vida, vamos dizer, não depende simplesmente das nossas ações aqui, mas depende de um ato voluntário de Deus, de seus desígnios insondáveis, certo? Mas o fato é que, por razão, a gente vê que, conforme os anos vão passando, a gente sente a proximidade do fim, sente a abreviação do nosso próprio tempo de vida. Nós não temos mais o tempo que achávamos que tínhamos lá atrás, né? Por quê? Porque há uma premissa no nosso pensamento, sem a gente perceber, a premissa interpretativa, né, de que, né, dentro dessa sociedade cristã, isso foi nos transferido por cultura, né, o tempo ele é algo criado, né, ilimitado. Por quem? Por Deus, por uma realidade supra-histórica, realidade para além do próprio tempo. Certo? Então a gente sabe, no fundo, ou foi nos ensinado, ou nos transmitido, no fundo, mesmo que a gente não queira aceitar isso como realidade, né, de primeira ordem, a gente sabe que uma hora o nosso fim vai chegar, e esse fim vai chegar justamente porque há uma voz de comando que termina aquilo. Ó, terminou o seu tempo, meu filho. Você podia ter feito, você já fez. Agora é comigo. Agora eu te chamo para mim. Vamos ver o resultado dessa coisa. Certo? E isto foi, né, ao longo de séculos, o horizonte de consciência dos homens no Ocidente. Mas, com o advento da modernidade, com esse período de tempo no qual nós chamamos de transição entre o fim, entre a Idade Média e o mundo contemporâneo, essa premissa de interpretação de que o tempo é criado e limitado por Deus, ele começa a se converter dentro de uma perspectiva exclusivamente histórica. Como se o tempo fosse ilimitado, como se o tempo fosse não uma criação como nós somos uma criação, mas que ele fosse o próprio, vamos dizer, uma das forças dentro de uma realidade divina, né? Tendo um panteísmo ou algo do tipo, um monismo, sei lá o quê. E a questão da abreviação teológica, que consiste no fato de que o tempo, a história, todos os eventos
conforme vão acontecendo, eles vão se aproximando cada vez mais do fim universal, apocalíptico, e da esperança escatológica, né? Ele vai começar a se converter dentro de uma noção puramente histórica de que a história não vai terminar, ela simplesmente vai, conforme as escolhas humanas, para um estado de perfeição ou imperfeição. Aí começa a questão da abreviação do tempo histórico no sentido secular, que deriva justamente da questão dos 3 atos da secularização, principalmente do terceiro ato. É ali que surge, certo? E o que seria essa abreviação aqui, né, para fins desta aula secular? A abreviação secular seria uma visão que a gente pode ter da sequência de inovações e melhorias, né, do modo de vida do homem e principalmente da técnica, né? E isto se faz por um processo de aceleração constante dos prazos, ou seja, conforme uma nova técnica é descoberta pela ação humana, o tempo que você vai levar para descobrir uma nova técnica ainda melhor, que vai melhorar ainda mais as condições de vida no tempo humano, ele se vê abreviado. Certo? Então, a sequência das inovações, das melhorias técnicas, passam a ser o apelo, né, do homem dentro da questão da visão da abreviação temporal. O apocalipse, o fim do mundo, a vontade divina, tudo isso perde apelo e passa a se converter em esperança futurística. Olha, e técnica. Olha, a gente, né, descobriu a roda, e com a roda a gente fez carroças e moinhos e não sei o que, e com os moinhos a gente descobriu certos padrões de funcionamento mecânico e etc, e até a gente chegou na bomba atômica, sei lá. Então, pela bomba atômica a gente tem que, em menos prazos, né, em um prazo menor, em menos tempo, a gente vai conseguir descobertas ainda maiores. Sei lá, nós chegamos aqui no limite da física quântica. Então, a partir do momento que eu dominar a técnica quântica, o passo seguinte será reduzido. Aquilo que a gente levou 100 anos de esforço para conseguir, a gente vai conseguir em 6 meses. Então, a visão da abreviação do tempo, ela passa a ser uma premissa de ordem antropológica e deixa de ser uma premissa de ordem teológica. Então, isso acontece quando? Isso acontece a partir, mais ou menos ali, né, não podemos afirmar exatamente, mas a partir do século XVI você já vê isso acontecendo à torta e à direito pela Europa. Né? A partir do momento que as ciências naturais se consolidam como ramo autônomo de conhecimento e etc., o núcleo da experiência humana também começa a se transformar. Né? Então, a esperança de que as coisas vão melhorar a partir dos frutos conquistados pelas ciências naturais passa a ser a perspectiva máxima da experiência humana. Então, na modernidade, a partir do século XVI, o avanço técnico, né, passa a ser, vamos dizer, a medida de aferição do sentido do tempo histórico. Olha só, em que ponto da história estamos? Estamos no ponto onde a gente conquistou todos esses avanços e o próximo passo será sempre, né, dentro de um tempo reduzido. Por quê? Porque a gente já foi descobrindo passo a passo coisas que agora não precisam ser descobertas. Então a próxima que será descoberta, né, será facilitada pelas anteriores, pelo conjunto das anteriores. Então o homem passa de uma expectativa escatológica, de uma expectativa extra-histórica, para uma esperança histórica. Olha, aqui esta vida uma hora vai melhorar e cada vez mais melhorar, e o reino da felicidade humana será possível nesta terra. Certo?
E nisso já consiste a diferença fundamental entre os dois tipos de concepção de abreviação do tempo histórico, a secular e a teológica. Né? É o fato, né? Essa diferença reside no fato de que Deus não está mais no comando, mas sim a ação humana. Então, a mudança de sujeito é a que rege, né, a conversão da abreviação, da noção de abreviação do tempo, no sentido teológico, no sentido secular. Certo? Então veja bem, mesmo que o tempo natural, né, o sol, a lua, as estações, as épocas do ano, mesmo que tudo isso seja invariável, ou seja, está sempre acontecendo aquele ciclo, com uma mudancinha aqui, outra ali, né, mas sempre aqueles ciclos, né, são invariáveis, né, o tempo natural que excede a nossa, vamos dizer, a nossa ação, por ele ser invariável, né, nesse sentido, é como se ele não pudesse mais ser afetado por uma vontade divina, porque ele funciona como uma maquininha, certo? Então, o homem, que é o sujeito da ação e não mais Deus, ele não pode mudar o fluxo invariável do tempo natural. Por quê? Porque ele é mecânico. Então, a vontade divina não pode vir e abreviar isso que é mecânico. Certo? Isso, pouco a pouco começou a entrar na noção, no núcleo de experiência mental, ou psicológica, ou intelectual da humanidade. Certo? Esse tempo natural, por não ser mutável pela ação humana, e nem mesmo pela ação divina, por ele ser um mecanismo durável e invariável, no qual o homem se encontra, preso ou inserido, na melhor das hipóteses, ele vai passar a ser utilizado como uma medida de aferição dos próprios progressos humanos. Certo? Então, ao invés de a gente olhar para o tempo natural, para a natureza, para os ciclos, e saber que aquilo ali está sendo comandado por uma vontade divina, a gente passa a olhar para aquilo ali como uma coisa mecânica do qual a gente, com a nossa ação, não pode mudar, mas a gente pode colher dessa ação mecânica uma série de conhecimentos que podem contribuir para o progresso do pensamento, para o progresso da liberdade, para o progresso da felicidade, para o progresso da técnica humana. Certo? Então, na medida que o homem vai progredindo em sua técnica, em seu avanço, né, suposto avanço, o tempo natural ele já não vai ser mais um indicativo das forças divinas, mas um indicativo simplesmente da sua relação ou da relação do homem para com ele. Obviamente que isso daí é uma mudança no terreno da argumentação, ou seja, é uma mudança no terreno das ideias. É uma mudança na argumentação, no terreno das ideias, mas não é tão diferente assim. Se você for parar para pensar, né? O objetivo é sempre o mesmo, mas ele é convertido em outras palavras sobre outra perspectiva. É o mesmo que a gente dizer que a forma continua a mesma, mas a matéria é modificada. Ou seja, antes você fazia jarros de vidro, agora você está fazendo jarros de, sei lá, de papelão. O jarro de vidro você colocava água dentro, a água ficava lá geladinha, conservava bonitinho, botava ali, né? Para beber ali, fresquinha. E o jarro de papelão se desfaz todo e vaza água para todo lado. É o caso da salvação como objetivo, a gente passou para o domínio total e pleno da natureza, do aprendizado das fórmulas da natureza, e não do aprendizado das fórmulas divinas reveladas, que tem como objetivo a salvação. Então, o domínio da natureza, o domínio dos processos passa a ser, né, a fonte, né, principal dos argumentos humanos, né? Principal dos argumentos humanos e da própria ação humana.
né, do fim da história, ou seja, do fim do fluxo histórico, da sua abreviação, né, natural, consequente à abreviação do tempo histórico, tendo como objetivo um fim do próprio tempo histórico, isso é convertido agora, né, é argumentado, vamos dizer assim, dentro do plano da realização histórica. Olha, nós estamos caminhando até o Apocalipse, até o escatom, até o paraíso, até o juízo divino. Não, nada disso. Nada disso. Nós estamos caminhando para uma realização histórica sem precedentes. Por quê? Porque, como disse, se eu não me engano, foi Schelling, confirmar aqui, mas parece que o autor lá, o Reinhard Koselleck, ele cita o Schelling, mas eu também não falar. Não, Schelling não, Schiller. Schiller, o alemão lá, da época do romantismo, ele disse: a própria história do mundo se torna juíza do mundo. Não é mais Deus o juiz do mundo, mas é a própria história. Não é mais o olhar de Deus dizendo: olha, o que vocês andaram fazendo, o que vocês estão fazendo. Não, é a própria história que te julga e diz, julga as ações humanas, julga as nações e diz: mas para que caminho vocês resolveram tomar? Temos aqui todo um mundo, todo um reino de possibilidades para a felicidade e liberdade do homem. E vocês tomaram caminhos errados, por isso que as coisas não deram certo. Agora vamos começar a tomar os caminhos certos. Obviamente que isso daí é um movimento de perversão. Certo? As próprias comparações, né, dos autores aí desse período do século XVI, XVII, eles aludem a argumentos divinos convertidos em argumentos seculares. Né? Aquela velha máxima: 1000 anos para Deus é como um dia. Né? Dentro da argumentação secular, é o mesmo que dizer que o progresso técnico, os desenvolvimentos, os avanços, né, que o homem levou 1000 anos para conseguir, agora eles conseguem avançar. Nós conseguimos avançar em apenas um, devido, né, a todo o conjunto de conhecimento que a gente foi acumulando. Então, a abreviação secular do tempo histórico, né, nada mais é do que uma secularização dos objetivos, uma mudança dos objetivos, que eram de ordem teológica e passam a ser de ordem secular, por conta de uma mudança do sujeito dentro do tempo histórico. O sujeito do tempo histórico sempre foi considerado Deus. E o homem, sei lá, uma causa segunda desse sujeito. Mas agora não, o homem é causa primeira. Certo? É causa primeira. Agora vamos lá. Falamos, né, sobre a questão da abreviação, de como ela tinha uma característica teológica e passou a ter uma característica secular, mas nós não dizemos com todas as letras, dissemos ainda, né, com todas as letras, da onde partiu isso? E isso parte, né, maximamente, vamos dizer assim, ou em grande parte, do movimento iluminista. Certo? Dentro do corpo do movimento iluminista, se a gente observar as obras, os autores, as biografias, os filósofos, etc., os cientistas e tudo mais, nós vamos encontrar uma máxima, que é a máxima da aceleração. Né? Olha, estamos com pressa para modificar as coisas. Precisamos mudar tudo radicalmente. Precisamos revolucionar o pensamento humano que está estagnado. O tempo urge. Então nós temos que tomar atitudes agora para que o futuro tão querido venha e venha rápido. O vinde, Senhor Jesus, agora vinde, Senhor futuro, belo, maravilhoso da humanidade. Certo? É com o iluminismo que vem essa sede de mudança, né, direcionada ao futuro. É com o iluminismo que vem a aceleração no sentido, né, de um instrumento na mão
do homem. O homem é o senhor da aceleração do processo de transformação no tempo. Então a aceleração está nas mãos do portador humano, que é o portador da ação, não é o homem. Então, da expectativa escatológica, dentro do iluminismo, nós vemos aí uma transferência para a esperança no futuro. Então, é o iluminismo dentro de todo o corpo. Você pode estudar aí os autores iluministas, as obras, a tradição iluminista, os cientistas iluministas, todo esse período, toda essa ideia de que o homem ele passa a ser o centro das decisões e o autor das mudanças temporais, da própria, vamos dizer, concepção de tempo e tudo mais. Tudo isso daí, né, acontece antes da Revolução Industrial, que é justamente a fase que vai pipocar os avanços técnicos cada vez mais e mais elaborados. Então quer dizer que uma mudança no plano do pensamento depois se converte em uma mudança no plano da técnica. Certo? E o plano da técnica, pelo menos na técnica no sentido industrial, né? Porque técnica sempre existiu, até no mundo pré-histórico que tinha técnica. O homem é um ser técnico. O homem, a própria história eu considero uma técnica. Como a filosofia é também uma técnica. Técnicas que têm fins um pouco diferentes, mas técnicas. Então, a questão da técnica industrial, que é justamente o que vai se tornar no mundo de hoje o mote, né, para todas as aspirações humanas, para todos os prognósticos humanos acerca do futuro, só foi possível por conta de, primeiro, uma mudança no plano do pensamento, uma secularização do pensamento, uma mudança argumentativa no pensamento e logo, né, no plano das ações, porque a cada discurso segue-se uma ação. Certo? Vemos em Kant como a questão do imperativo categórico entra em comunhão com esse estado, esse suposto novo estado do homem que quer acelerar as coisas até o futuro querido, né, a partir da sua própria ação no mundo, ele se tomando como um centro, né, de dirigência do mundo. Né? O próprio Kant, com a questão do imperativo categórico, ele comunga com essa ideia. Né? Talvez seja um dos mais, entre aspas, iluminados que deram impulso a essa questão da abreviação do tempo histórico, de como a gente percebe o tempo histórico, qual é o nosso horizonte histórico em termos de futuro, né? Porque Kant praticamente disse com o seu imperativo categórico que enquanto a moral, né, que é o seu imperativo, não tomar a frente ou não tomar as rédeas ativamente da ação prática, ou seja, aquilo que você percebe como ética ou como moral, enquanto isso não se tornar ativamente uma ação prática no mundo, ou seja, enquanto você não fazer exatamente o que você pensa que é o certo, o objetivo futuro jamais poderá ser realizado. E que objetivo futuro é esse, se ele já não é mais a salvação? Não é que ele não é mais a salvação. É que agora ele é argumentado de forma diferente, porque ele foi incorporado à história, ele foi temporalizado. É uma salvação que esse povo busca, que o Kant busca, que o Robespierre buscava e que todos os iluministas, uns mais falcatrua, outros menos, né, buscavam. Eles buscam a salvação, porque o homem busca a salvação. Só que o modo de argumentar essa salvação foi adulterado, incorporado a perspectivas puramente históricas, temporalizadas.
Então, com Kant, por exemplo, o poder nas mãos do agente, que é o homem, né, passa pela aplicação de uma moral em vista de sua razão prática. Sem a razão prática, essa moral ela não é exercida e o mundo não é transformado. Você vê que em Robespierre, né, um dos revolucionários franceses, ele dizia que a felicidade, a liberdade são o próprio destino do homem. E eles devem ser realizados aqui, pela revolução, e não lá no céu. O grande erro da igreja e de todos esses loucos é pensar que a felicidade e a liberdade vão ser conquistadas apenas após a morte, ou apenas se você tiver agregado a uma visão teológica. Mas não, não. É apenas um discurso furado. O discurso racional, iluminado e verdadeiro é esse aqui. A felicidade e a liberdade, sim, são destinos humanos, mas são destinos humanos aqui na história. E nós temos que fazer história. Transformar a história. Temos que abreviar o tempo que há entre o agora e este futuro que brilha e nos espera. Então, o autor dessas transformações de objetivos e de argumentações e de sujeitos na história ou no tempo histórico e sua, né, consequente abreviação foi o iluminismo, ou pelo menos o conjunto dos diversos autores que hoje nós chamamos de iluministas. Então é ali, dentro dessa cova, dentro desse ninho de cobras, que aconteceu a secularização mais específica de todas, que é a secularização dos próprios fins da vida humana. Secularização que tornou todos os fins da vida humana, no sentido do tempo histórico, como expectativas totalmente descristianizadas. Mesmo que a forma cristã continue, só mudou a matéria. Do vidro ali, o jarro feito de vidro, agora nós vamos fazer o jarro, mas o jarro feito de papelão. Então, olha só, de uma mudança radical no pensamento e depois para um avanço da técnica, né, com a questão industrial, a secularização, obviamente, ia desembocar aonde? Nos domínios da política e da própria organização social. Isso é óbvio. Se os caras estão pensando isso e daqui a pouco os caras estão fazendo coisas a partir disso, é óbvio que eles vão querer remodelar toda a sociedade humana no sentido global com isso, né? Quando começa a surgir uma espécie de necessidade ética pela paz mundial. Isso começa com Kant. Kant já proclamava ali uma Liga das Nações, já naquela época, antes da Revolução Francesa, ou próximo dela, né? Porém, pouco tempo depois vem o avanço tecnológico, vem as indústrias, etc, etc, e nós temos aí um meio prático de resolver esses problemas teóricos que o Kant já colocou lá atrás. Que é o quê? O processo de avanço ou de evolução de um pensamento ou de uma percepção da realidade extra-histórica ou teológica para uma percepção intra-histórica, onde a abreviação do tempo vai se tornar um axioma no sentido da ação humana. Ou seja, quem empreende essa aceleração, né, que faz com que o tempo cada vez mais se abrevie até aquele futuro querido e cobiçado, aquele objetivo, a felicidade humana de todos os povos, etc., está na mão do homem. Então ele precisa ter um modelo moral ou ético correto para poder
não só ter esse modelo moral e ético, mas exercê-lo como uma razão prática para poder ter uma aceleração no domínio do progresso, dos avanços, de melhorias da vida humana e da realização, né, dos gozos humanos aqui na Terra. Então isso é o mesmo que dizer que a própria história para o homem passa a ter um objetivo autônomo. A história é o objetivo, a própria história é o objetivo da história. O sentido da história é a própria história. E o problema da aceleração, que está relacionado ao seu sujeito, ou seja, ao seu agente, que é o homem, né? Ela vai ser maior ou menor na medida em que o homem exerça, né, esse conteúdo ético ou moral de forma prática. Ou seja, aquilo que ele tem no pensamento passe a ser convertido em atitude, em praxis, né? Aonde? Dentro do plano não só industrial ou técnico, mas dentro do plano, sobretudo, político. Claro, sem deduzir, né, daí premissas teológicas, né? Mas premissas técnicas, premissas éticas, premissas racionais, né? O homem deve ser guiado por essa ética universal de caráter exclusivamente racional e prático. Esse é o sentido da abreviação histórica, do tempo histórico. Não é mais um tempo que se abrevia do presente, né, conforme a proximidade com o escatom, ou o fim do mundo, ou o apocalipse que foi revelado, né? Porque essa revelação do apocalipse é uma revelação de cunho histórico, de algo que vai haver na história. Vai haver isso na história. É uma revelação. Quem tem fé, tem. Quem não tem, não tem. Então, essa conversão toda levou séculos. Isso foi fazendo o homem perder a fé de uma tal forma que ele chegou ao ponto de crer apenas naquilo que ele pode fazer. E essa é a nossa herança histórica, né, no sentido do tempo histórico, que nós recebemos do iluminismo. O homem é o sujeito. O objetivo é a felicidade na Terra. E o nosso argumento, né, é justamente o seguinte: este mundo pode ser modificado. E este mundo, apesar do mecanicismo que ele nos apresenta, da invariabilidade dos seus processos naturais, né, ele tem como componente intrínseco o próprio homem. Então o homem também está dentro desse emaranhado mecânico no qual ele pode, né, com o uso da razão, adentrar dentro de seus mistérios, dentro de seus segredos, e assim avançar, diminuindo, né, na medida do seu progresso, o espaço temporal que há, ou a medida temporal que há entre o presente e um futuro perfeito a ser realizado na história. Então, vamos ficar por aqui com essa reflexão sobre essa fase meio esquisita, né? Nós vivemos na história, essas ideias que foram sendo convertidas, e eu vou gravar mais um complemento desse assunto, da secularização, a abreviação do tempo histórico. Eu vou seguir aqui fazendo as minhas interpretações em cima do texto do Reinhard Koselleck, e nós vamos falar depois sobre a aceleração como categoria, né? A aceleração como categoria, de como essa aceleração, que depende da ação humana, né, que é feita justamente baseada numa ética ou numa moral universal e totalmente secular, em que sentido essa categoria ela passou a ser, né, um impulso para as próprias determinações históricas. Não vamos falar isso daí num outro momento.
ok? Mas por enquanto eu creio que já deu o suficiente. Obrigado a todos que nos ouviram e valeu!